Para o último vídeo do ano, eu decidi trazer algo um pouco mais íntimo. Por isso, lá no meu Instagram, eu pedi para que vocês me mandassem algumas perguntas sem tema específico para que eu pudesse responder em vídeo e cá estou eu. Mas antes de começar, eu só queria agradecer todo mundo que me enviou perguntas lá e também queria dizer que eu não vou citar o nome de ninguém, usuário, nem nada, para preservar a privacidade daqueles que me mandaram as perguntas. Dito isso, vamos começar. Tiveram muitas perguntas sobre a minha faculdade de biologia, porque, para quem não sabe, eu faço faculdade de biologia, então eu vou responder elas primeiro aqui e depois nós vamos para as outras perguntas, as perguntas mais diferentes. Bom, a primeira pergunta é o seguinte: qual matéria mais se identificou até agora no curso de biologia? Muito obrigada para quem me enviou essa pergunta e dentre as matérias específicas para biologia, eu ando gostando bastante de matérias relacionadas às células. Então, nós tivemos duas matérias assim esse semestre, biologia celular e biologia molecular. Então, essas duas estão assim, me interessaram bastante a conhecer mais sobre o assunto. E isso foi muito diferente do que eu estava imaginando que eu me interessaria mais na faculdade. Essa daqui não é exatamente uma pergunta, mas me pediram para falar sobre animais, então muito obrigada para quem me enviou isso. Vou aproveitar o gancho e vou trazer duas curiosidades sobre animais. Quer dizer, a segunda não é bem sobre animal, mas tem a ver com biologia, enfim. Vou falar elas aqui agora para você. A primeira curiosidade é que existe um tipo de digestão chamado digestão extracorpórea, que acontece em aracnídeos, por exemplo. Então vamos pegar o exemplo da aranha. Ela tem uma presa que ela quer se alimentar, então ela lança suas enzimas sobre essa presa. E aí vai ocorrer a digestão extracorpórea, ou seja, as enzimas elas vão digerir o alimento ali e depois a aranha vai lá e suga aquele restante de nutrientes que ficaram ali. Então ela só vai absorver o que for bom para ela. Isso é muito interessante. E os fungos, eles também realizam esse tipo de digestão. Eles são heterotrófos, então eles absorvem a partir de decomposição, de parasitismo, de mutualismo, enfim. Esse é o tipo de digestão que ele faz nesses casos. Ou seja, também todos são extracorpóreos. Isso é muito interessante, cara, meu Deus. E a segunda curiosidade também é sobre fungo, já que muita gente acredita que fungos são vegetais ou ficam na dúvida se eles são vegetais ou se eles são animais, não sabem exatamente o que eles são. E na verdade, fungos são só fungos mesmo, gente. Eles têm toda ali uma classe só para eles, eles têm todo um grupo só para eles, porque eles são diferentes de vegetais e de animais. Mas se vocês me perguntassem, por exemplo, com quem eles se parecem mais, aí tem uma resposta. Eles se parecem muito mais com os animais, por causa de algumas características específicas, só que principalmente porque eles são heterotrófos, como eu falei, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. Então, por isso, eles se parecem muito mais com animais. Muito doido, né? E muito obrigada pela pergunta. Na verdade, não foi boa pergunta, mas muito obrigada. A próxima pergunta é a seguinte: filhota, como estão seus estudos? Essa que me mandou foi uma antiga professora de biologia minha, amo muito ela sempre me chama assim, acho muito fofo. E ela me incentivou muito a seguir esse caminho da biologia, no caso. Queria muito agradecer ela, então beijo, tia. Eu já finalizei o semestre e foi super cansativo, muito mesmo, mas eu tô cada vez gostando mais do curso que eu escolhi. Então, por mais que tenha sido muito difícil, eu agradeço muito por esse ano inteiro. Eu aprendi muito, não só na faculdade em relação aos estudos, mas na vida mesmo. A faculdade também me ajudou bastante com isso. Então, agradeço muito, por mais que tenha sido muito difícil, muito cansativo. Vou aproveitar muito essas férias para descansar, sério. A próxima pergunta é a seguinte: como funciona a faculdade de biologia? Muito obrigada para quem me enviou essa pergunta e vamos lá, deixa eu ver como eu posso responder isso. Bom, eu estou fazendo licenciatura, então nós temos matérias específicas para biologia, né, como as que eu citei, biologia molecular, celular. Esse semestre a gente teve invertebrados, biófitas e pteridófitas, por exemplo. Tem essas mais específicas, mas também nós temos as focadas no trabalho em sala de aula mesmo. Nós tivemos umas no primeiro semestre e outras no segundo. E nós também temos matérias com temas gerais mesmo, mas que também tem essa ligação com a biologia, que vai ser importante para o trabalho em sala de aula ou para o trabalho mesmo em outros lugares que quisermos fazer, enfim. Como, por exemplo, psicologia da educação. Tivemos uma matéria que aborda bastante filosofia.
É mais ou menos isso. Não sei se são em todas as faculdades que são exatamente assim, mas pelo menos na minha, no curso que eu tô fazendo, é assim. E também nós temos aulas práticas, então nós tivemos menos práticas no primeiro semestre, nesse semestre nós tivemos mais. Então, aulas práticas em laboratório, aulas práticas do lado externo da faculdade, enfim, trabalhar mexendo na terra, com as plantas mesmo. Em resumo, acredito que seja isso que você queria saber com essa pergunta. Esse é basicamente um resumão. E, de novo, muito obrigada para quem me mandou. Bom, terminamos as perguntas sobre a Faculdade de Biologia e Biologia em geral, então vamos para as outras. Me mandaram a seguinte pergunta: como se sente em saber que fez parte da melhor parte do ano de alguém? Muito obrigada para quem me enviou isso, de verdade. Eu fico muito feliz lendo algo assim. Eu não me lembro de alguém que tenha me dito algo parecido, então eu não sei dizer exatamente a sensação, mas no momento eu fico sem saber o que dizer, porque eu realmente tenho muitos problemas com receber elogios, eu fico meio sem saber o que dizer. Então, muito obrigada mesmo. Então, a minha primeira reação é me sentir muito feliz e saber que eu tô no caminho certo, talvez. Não sei. Muito obrigada de novo. A próxima pergunta foi a seguinte: quando você está sozinha, sente liberdade ou solidão? Bom, eu acho que essa questão depende de um fator muito importante, o porquê de eu estar sozinha. Geralmente eu me sinto muito liberta quando eu tô na minha própria companhia. Eu até prefiro estar assim. Só que, como eu falei, depende muito do porquê que eu estou sozinha. Esse ano eu passei bastante tempo comigo, de uma forma, pelo menos a grande maioria das vezes, porque eu quis mesmo, uma escolha própria, então foi mais liberdade, só que também depende se eu estou sozinha porque eu estou deslocada, pessoas me deixaram de lado de alguma forma, então, no caso, eu sentiria que é, na verdade, solidão, né? Depende bastante. Esse ano eu também me senti dessa forma, mas eu acredito que eu sinta mais liberdade, sim. Então, muito obrigada quem me mandou essa pergunta, muito profunda, inclusive. Agradeço muito. Essa daqui eu queria realmente usar para finalizar esse vídeo, porque ela é muito importante. Então, nós temos aqui: qual foi a melhor coisa que te aconteceu esse ano? A melhor coisa que me aconteceu esse ano foi ter me colocado no escuro muitas e muitas vezes, principalmente nesses últimos meses. Fazer as coisas sozinha me permitiu crescer muito mais como pessoa. Eu perdi muito esse medo do escuro. Esse ano foi muito necessário para eu sentir que eu sou capaz, sabe? Percebi que eu sou muito mais forte do que eu imaginava, que eu consigo fazer muitas coisas que eu acreditava que eu não conseguiria fazer. Então, isso me fez abrir os olhos para muitas coisas em geral. Eu cresci muito esse ano. Eu acredito que tenha sido a melhor coisa que me aconteceu, foi justamente me jogar no escuro e fazer coisas que eu não imaginaria que eu estaria fazendo. Muito obrigada para quem me viu essa pergunta aqui. Realmente ela é muito importante de ser discutida e pensada. Não sei. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo esse ano. De verdade, foi um ano que ter voltado para cá me fez muito bem, na verdade. E por esse motivo, eu queria dizer que ano que vem nós vamos ter 2 vídeos por mês. A gente sempre tinha um vídeo por mês e agora eu me sinto muito mais confortável de trazer 2 vídeos por mês. Então nós teremos um vídeo fixo, que vai ser aquele da série BioNews, onde eu vou trazer curiosidades do meio natureza, meio biologia e tudo mais, que eu gostei e me interessei muito em trazer aqui para o canal. Espero que vocês gostem. De lado, nós vamos ter vídeos normais, dos temas normais que normalmente nós temos aqui no canal. Eu espero que vocês gostem dessa nova dinâmica. Espero que possamos ter mais memórias boas em 2024. Então, se cuidem daqueles que vocês amam. E boas festas, bom ano novo para vocês e muito obrigado por tudo esse ano. Beijo!